A história da humanidade é feita por transformações. Transformações que levaram ao domínio da caça, transformações que levaram ao domínio do solo, transformações que levaram ao domínio do espaço. Sejam bem-vindos ao evento EUESRI 2016. Sejam bem-vindos ao momento da transformação digital, não só na sua empresa, no seu governo, mas sim transformação na nossa sociedade. Por meio das técnicas, apropriação de instrumentos, transformação em tecnologias, nós pudemos transformar todo o planeta. Neste momento, nós discutimos e falamos, e muitos os meios de comunicação, a ciência, fala de mudanças. Mudanças climáticas, mudanças tecnológicas, mudanças políticas, mudanças sociais. Mas afinal de contas, o que estamos fazendo com essas mudanças? Ou como estamos impulsionando essas mudanças? Por meio das transformações na história da humanidade, por meio das transformações no território, essas mudanças, novas mudanças ocorrem e mudanças antigas se transformam. Nós estamos aqui então falando mais do que simplesmente a transformação de um software ou a mudança de um tema para outro, nós estamos falando de uma mudança de cultura. E eu gostaria de me apropriar aqui do Damien Gessler, que diz que a mudança transformacional, ou seja, a mudança de cultura, aquela mudança interna, ela é possibilitada pela simplificação das tecnologias passadas. E a gente pode pensar nisso em várias dimensões, não é mesmo? Até pouco tempo atrás eu imagino que a gente não pensaria, nossa mãe, nosso avô, tio, utilizando ferramentas, dispositivos móveis. E hoje nós vemos todos utilizando esses dispositivos, ou seja, tecnologias que já estão disponíveis há muito tempo. Quando nós falamos, por exemplo, na área de geotecnologias, talvez aí muitos que estão assistindo eram detentores de um GPS de navegação, de um sistema de navegação e eram orgulhosos disso. Hoje, quase todas as pessoas estão por aí com o dispositivo e caçando monstrinhos virtuais. Veja então que a história da transformação da humanidade, podemos citar aí o Antigo Egito, o entendimento das cheias do Nilo, qual época do ano plantar, como eu posso me apropriar disso, como eu posso entender. As primeiras cidades, nós causamos transformações. Transformações ocasionadas e impulsionadas pelas mudanças. E essas mudanças, lógico, elas não vão parar. Essas mudanças e transformações, elas não... porque isso faz parte da própria condição do homem, da própria construção do que somos como sociedade. Mas a gente pode lembrar de algumas coisas aí. Lembrar que dois pontos principais nos diferenciam de toda a história da humanidade, dessas mudanças e transformações. E por isso o nosso evento faz essa chamada quanto à transformação digital. Porque somos a primeira vez na história da humanidade que somos uma sociedade em rede. Talvez você esteja pensando em redes sociais, redes tecnológicas. Você não está errado não, pensou certo também. Mas aqui a gente está falando de redes de colaboração, redes governamentais e, infelizmente, até mesmo as redes de crime. Nós estamos falando então de uma sociedade em rede anunciada por Castells e estamos falando também de um novo momento histórico, um momento em que os tempos são um pouco diferentes, porque nunca tivemos tanta informação, numa velocidade e quantidade, não vou discutir qualidade, incrivelmente alta, mas o tempo é o mesmo do homem das cavernas. O tempo é o mesmo que nós estamos vivenciando nos últimos anos. As 24 horas são iguais. O que nós estamos, então, pensando? Muita informação, com tempo, nós conseguimos muito conhecimento. Não é isso que vem se concretizando. Ao mesmo tempo, nós não conseguimos ou não estamos conseguindo todo o poder possibilitado pela união da informação com esse nosso tempo, transformando em conhecimento. Porque talvez falte um relógio nessa equação, que é o relógio do espaço. Então, quando nós estamos falando sobre conhecimento, nós temos que unir a dimensão tempo e espaço. E aí eu vou me apropriar do filósofo Pierre Levy, especialista em cybercultura, que diz que o digital e o uso intensivo de computadores e redes proporciona uma nova dimensão de interação que é economicamente e socialmente tangível. O virtual redefine as noções de tempo e espaço e a própria noção de conhecimento. Então, com alguns aí que estão participando do nosso evento, já participam há muito tempo dos outros encontros de usuário ESRI, devem estar perguntando, cadê os mapas dessa apresentação? Cadê o geoprocessamento? Cadê os sistemas de informações geográficas?
E na verdade eu te digo para quem está perguntando, você consegue realmente entender que essas são categorias que são muito menores do que quando nós pensamos espaço e tempo? Veja só, mapas, o produto, a representação antes eram só para alguns. Né? Eu tinha o especialista, eu tinha o cartógrafo ali, eu tenho a figura do Mercator, aquele professor de geografia que sabia desenhar todos os mapas. E aqui eu tenho até um mapa em matricial, talvez alguns de vocês que estejam aí participando criaram mapas dessa maneira. Agora, vocês estão imaginando que o próximo slide é mapas agora para todos. Mais do que mapas. Nós estamos aqui falando que a informação geográfica é para todos. Todos realmente, esse exemplo eu acho incrível, é uma quadra de basquete, onde eu consigo consultar, na verdade, todos os jogadores da Liga Americana, da NBA, onde eu consigo consultar em que posição do garrafão da quadra eles estão ou estavam e quais são as análises que eu posso realizar, qual o melhor local para arremesso, onde eu consigo colocar a bola de melhor maneira, qual é a estatística disso. Eu acho esse exemplo muito interessante, faz a gente pensar um pouquinho fora da caixa, porque se eu consigo fazer isso para dentro de uma quadra de basquete, o que eu não consigo fazer para o seu bairro? O que eu não consigo fazer para a cidade? O que eu não consigo fazer para a área rural? O que nós não conseguimos transformar na nossa sociedade, não é mesmo? Então nós estamos aqui falando de informação geográfica em qualquer momento, qualquer lugar e qualquer dispositivo. Seja para qualquer tipo de interação, até mesmo como eu chego no evento, como eu vou embora, qual o melhor horário do trânsito, para caçar bichinhos virtuais, para que eu possa construir e desconstruir cidades, para que eu possa... Ou seja, nós interagimos com espaço e tempo de uma maneira inédita na história da humanidade. Immanuel Castells, já citado inclusive aqui, num livro em que ele discute a galáxia da internet, lá em 2003, ele coloca que a cultura da internet é formada por 4 grandes subculturas, que seriam a tecnomerocrática, a hacker, a comunitária virtual e a empreendedora. E este é o fruto do nosso tempo. Quando nós estamos falando de transformação digital, e por isso essa transformação, alguns podem falar, ei, transformação digital, um novo termo, só estão colocando um novo nome para o que já existia. Nós estamos aqui, na verdade, pontuando um novo momento de uma nova transformação que é digital porque vivemos o meio técnico, científico e informacional. Então, dessa maneira, pessoal, nós interagimos de maneira completamente diferente com os nossos espaços urbanos. Nós interagimos de maneira completamente distinta do nosso espaço rural, da nossa produção agrícola, em que eu posso ter sensores, tempo real, drones, smartphones, uma infinidade de novas formas de entendimento disso tudo. Para quê? Para que eu possa conhecer de uma maneira diferente. Aqui a gente vai colocar 4 pontos da transformação digital inspirados em alguns relatórios da Unesco sobre educação que colocam como se apropriar do espaço. E aqui a gente pode falar como se apropriar do espaço-tempo para a criação de conhecimento. Conhecer de maneira diferente, conhecer com novos instrumentos, conhecer com novas formas, metodologias, novas análises. Eu estou falando conhecer diferente e conhecer melhor, não só quantitativamente, mas qualitativamente, para que possamos fazer melhor, agir sobre o meio, para que nós possamos transformar a nossa realidade, seja você em pessoa, empresa ou governo, como nós podemos colocar a serviço do seu problema de negócio ferramentas tecnológicas e mais do que simplesmente ferramentas isoladas ou apps ou softwares, para que nós possamos ter o quê? Formas de colaboração, como podemos viver junto com essas tecnologias. E isso não vai ser permitido por um aplicativo A, com o B, com o software. Nós estamos falando aqui de uma plataforma tecnológica que permita que isso esteja integrado de maneira rápida, fácil, acessível em qualquer lugar, qualquer momento, em qualquer dispositivo, para que sejamos cidadãos digitais. Sejamos empresas digitais, sejamos governos digitais, não simulacros da realidade, não somente simulações, mas que nós sejamos realmente transformadores desse nosso espaço. Em que, se antes, até mesmo nos simuladores, uns jogos, né, eu tenho aí uma figura de um jogo bastante antigo, se a evolução ocorreu digital, até mesmo nessas formas de representação do espaço, em que eu pude desde a representação, para análise simples, para depois o complexo, e hoje eu consigo gerar simulações nesses ambientes, consigo construir e desconstruir com milhões de crianças e adolescentes falando sobre espaço nessas ferramentas. Por que isso não está nas nossas empresas ainda? Por que isso não está nas nossas prefeituras,
no nosso espaço agrário, no nosso bairro. Porque está na nossa mão. A decisão agora é nossa. Não é mais se eu vou ou não trabalhar com isso, é que horas eu vou ingressar nesse novo momento histórico, em que o espaço geográfico e o tempo tomam uma dimensão única na história da humanidade, onde falar sobre geoprocessamento, SIG, mapas, geografia, enfim, nós estamos falando de algo muito maior. Filosoficamente falando, espaço-tempo unindo conhecimento por meio, sim, do quê? De mudanças e transformações, e neste momento histórico a transformação digital, pessoas e plataformas que trabalham com tudo isso e dados e dispositivos que permitem, podendo e possibilitando que nós realizemos a verdadeira transformação digital, dado em conhecimento, conhecimento em ação, mais do que só a tomada de decisão, mas a ação. Tempo, espaço e conhecimento.